baita partida que o Ceará fez, a melhor partida do Ceará até aqui. É uma partida que o Moza tá definindo ali os seus 11, não está totalmente ainda definido, porque eu vejo ainda que o Ceará precisa de contratações, precisa de um primeiro volante que seja titular absoluto, e para mim que fosse um volante ali argentino, eu não enxergo a possibilidade do Richarlison ainda ser titular, até porque ele toma muito cartão. Richarlison, Lucas Lima, minha nossa, né, não dá para ser um titular, ali no máximo uma composição pro Zanocelo, em tese ele é uma sombra ali pro Zanocelo, um reserva pro Zanocelo, e acaba que ele erra muito passe mesmo, passes bobos, assim, às vezes toma decisões erradas, então pra mim é banco, por enquanto que ele é titular porque não tem opções, mas é isso, cara. O Ceará precisa de um primeiro volante ainda, precisa de zagueiro, pra mim ainda trazia mais um zagueiro, pelo menos com esses zagueiros que vieram agora, Júlio César e Ronald. Pra mim, nada demais, não vejo ali com um titular absoluto. Talvez ali possa ser titular, né, o Júlio César. O Ronald não me agradou a contratação, então pra mim o Ceará teria que buscar outro zagueiro aí, talvez um canhoto, que nós não temos no elenco, ou um destro mesmo, que joga pelo lado direito ali, né? E também um 9, né? Precisamos do 9 quanto antes para se adaptar ao estilo de jogo que o Moza quer, né? Então preciso quanto antes, e talvez ali um ponta direita, né, para ser reserva do Matheusinho, ponta direita, canhoto, e já era, o elenco ali vai estar totalmente definido. Teve boas atuações do Ceará, com 2 gols do Matheus Araújo, vem se destacando, divide ali a artilharia com o Vina, 3 gols cada um. Gol do Luca também, fez um jogo minha nossa, mas com a jogada ali, né, do Melk, driblou ali a zaga todinha, né, do Ferroviário, e acaba ali sobrando pro Luca, e o Luca um gol ali, né, baita jogador Melk. Eu espero que a multa dele não seja 10 milhões, como eu vi por aí, se for, é totalmente irresponsabilidade, porque, é um jogador que tem bastante potencial, e ter uma multa dessa de 10 milhões é loucura, cara, é loucura mesmo. E assim, eu quero que o Moza dê mais oportunidade, ele jogou muito bem quando entrou, assim também o Juan Alano jogou muito bem, com a assistência dele para o gol do Fernandinho, que todo o elenco comemorou junto com o elenco do Fernandinho, com o gol do Fernandinho, que foi impedido, depois foi validado, foi ali um pouco meio confuso, né? Mas isso, é um jogador que precisa desse gol. Eu espero que esse gol ele deslanche na temporada, seja importante, e é isso, cara. Teve gol também da nossa base, o Pedro Gilmar. Então é isso. Vou trazer aqui a escalação para vocês, que é o seguinte: como o Ceará veio a campo? O Ceará veio a campo com a seguinte escalação, com o Bruno Ferreira no gol, na zaga com Pedro Gilmar e Éder, lateral esquerdo o Fernando, trio de meio campo com Lucas Lima, Zanocelo e Vina, e trio de ataque com Pedro Henrique, Luca e Matheus Araújo. Matheus Araújo agora ali, né, junto com o Vina, tá fazendo uma dupla ali. Às vezes o Matheus Araújo vem pro meio, o Vina vai pra ponta esquerda para confundir ali um pouco os adversários. Vem jogando muito o Matheus Araújo até aqui. Esperar como ele vai desempenhar até o final da temporada. E eu espero que ele continue nessa boa temporada. Vai, sem sombra de dúvida, vai agregar bastante. E é isso, cara. Muito bom a partida de cada um. Não tem um assim que eu chego a criticar. Talvez o Bruno Ferreira, o Lucas Lima também, porque o Lucas Lima erra muito passe, cara. Erra muito passe. Bruno Ferreira também, com a saída com os pés, que fez o gol do Ferroviário, saiu por conta dele. Ele sai mal ali. Ele faz uma defesa que gera o escanteio do Ferroviário e depois o gol do Ferroviário. A culpa dele, né? Mas ainda me preocupa bastante esse setor da zaga do Ceará. Eu quero o quanto antes essa zaga definida. Para mim tem que trazer logo um zagueiro também para esse setor, porque eu não confio em Ronald. Talvez Júlio César seja interessante ali. Mas é isso, cara. Ver se o Moza vai dar oportunidade ao Júlio César no próximo jogo. Eu quero ver. Então é isso. Vamos pro primeiro gol do Ceará, que é o seguinte: o primeiro gol do Ceará foi com o Pedro Gilmar, com assistência do Vina, de falta,
que é a seguinte: Vina cobra ali de falta, né? O Pedro Gilmar acaba subindo ali teoricamente sozinho. O Pedro Gilmar é muito alto, então acaba sendo muito difícil do zagueiro, dos jogadores adversários conseguir vencer ele na bola aérea. Então ele cabeceia ali tranquilamente pro gol dele, o primeiro gol dele no profissional, sai ali comemorando ali, comemora muito. Então é isso, merece mais. É um jogador que precisa se desenvolver mais ainda, não me traz ainda tanta segurança, mas vamos ver até o decorrer da temporada se pode trazer mais confiança, cara. Mas o Ceará, pra mim, tem que trazer mais um zagueiro. Eu não sei se vai trazer, eu acho que vai ser difícil depois de ter trago Ronald e Júlio César. Ronald, particularmente, pra mim, é uma contratação que não me agrada mesmo, não me agrada. É uma contratação que, tipo assim, eu não vejo sentido. Até porque foi o Moza que pediu, né? Mas vamos ver aí, né? Eu espero que cale minha boca essa contratação, né? Cale minha boca. E eu quero realmente que isso aconteça, né, cara? E o segundo gol do Ceará foi o seguinte: Pedro Henrique recebe na ponta direita. Pedro Henrique vem jogando muito, tá, cara? Vem jogando muito, cara que vem ajudar bastante ali no setor defensivo, ataca bastante também. Então, cara, com a vinda do Mateuzinho, o ataque vai ficar meio duvidoso, porque tem o Matheus Araújo jogando muito bem, também tem um Lucas jogando bem, teoricamente, né? Apesar de não ter feito uma ótima partida, mas contribuiu com gol. E tem o Pedro Henrique também, que tá muito bem, 2 assistências, 1 gol, então vai ser difícil aí encaixar um Mateuzinho, cara. Mas, cara, acho o nosso ataque muito interessante, tem tudo pra somar aí, né, na temporada. O Pedro Henrique em alta velocidade recebe, ele acaba ali se enrolando ali, perdeu a oportunidade de gol. Só que o que? Ele consegue arrumar esse passe aí. O Matheus Araújo recebe, acaba dando um toquezinho leve aí e vencendo um goleiro. Um jogo aí muito bom do Vozão, cara. E o Pedro Henrique, eu espero mesmo que ele seja importante essa temporada. É um jogador que quis ficar aqui para ajudar que o clube retornasse à elite. O Matheus Araújo também, eu quero que ajude. Então, é isso, cara. É muito interessante o que o Moza quer ainda, né? Vamos ver ainda as contratações que o Ceará vai trazer, porque eu preciso ver mais contratações, cara. O Ceará pra mim ainda não está definido, precisa de um primeiro volante o quanto antes, centroavante. Então, porque se não trouxer, cara, se não trouxer o quanto antes, vai ser um pouco difícil, cara, sabe? Tem que trazer logo um volante para ser titular absoluto aí. Se vocês quiserem indicações de contratações, na minha visão, que o Ceará precisa no momento, eu trago. Aí eu já tenho até as opções que seriam interessantes. E vamos lá, cara. O terceiro gol do Ceará tem com um passe do Zanocelo. Pô, olha esse passe do Zanocelo, cara. Olha esse passe do Zanocelo. Olha esse passe. Pô, recebe o Rafael Ramos. E, cara, assim, o Zanocelo, o que me agrada nele é esse passe dele de versão, de quebrar linhas, de desarme. E não é à toa que eu até falei que ele é um jogador parecido ali com o Lourenço, por causa do passe, chute fora da área também, né? Então, é um jogador que agrega bastante, cara. É titular absoluto no Ceará hoje, é titular absoluto, cara. Então, um cara que veste muita camisa, me agrada muito ele hoje no Ceará. A compra que o Ceará fez, um baita acerto, uma baita contratação. Então, é isso, tem tudo pra somar no Ceará. Beleza, o Rafael Ramos consegue pegar a bola. Só que, tipo assim, uma das partidas teoricamente boa do Rafael Ramos. Não foi ruim, tá? Dificilmente ele vai bem. E hoje ele foi teoricamente bem ali. Foi ok, vai. Consegue esse passe aí, rasteira. O goleiro acaba dando rebote. Sobra pro Matheus Araújo. Acaba fuzilando ali no gol, né? O Matheus Araújo acaba fazendo um gol aí. Terceiro gol dele no Campeonato Cearense. Dividindo a artilharia, né? Com o Vina, como eu falei. E é isso, cara. Bom jogador, Matheus Araújo. Bom jogador. Não teve tantos minutos com o Léo Condé no passado. Até porque a concorrência era muito grande. Era muito difícil de ter oportunidade.
Talvez sim o Condé errou, não dá mais minuto ao Matheus Araújo, que até começou bem, o cearense ano passado, mas é isso, cara. Enxergo muito o Araújo, né, o Matheus Araújo, como uma boa opção para esse ano, cara. Muito mesmo, porque é um jogador que tem tudo para somar, tá se adaptando agora na ponta esquerda, caindo pro meio e tal. Então, é isso. É interessante o que o Moza tá conseguindo fazer, né, com o Matheus Araújo, né, cara. E é o seguinte, rapaziada, no quarto gol, que vou trazer aqui para vocês no segundo tempo, o Ceará vai para o segundo tempo, né, o Ceará vencendo de 3-0, vai para o intervalo, né, vai ser de 3-0, um bom primeiro tempo do Ceará, e é isso, cara, um primeiro tempo que gostei muito do Ceará, muito mesmo, então é isso. Agora o Ceará volta para o segundo tempo, que o primeiro gol é o seguinte, acontece com uma baita jogada do Melk, Lucas Lima acaba tocando pro Melk, e olha o que o Melk faz, cara. Finge que é chutar, dribla 1, dribla 2, dribla 3, acaba chutando, tem ali um toque meio que na mão, pelo menos, não sei se eu tenho totalmente certeza, mas acaba sobrando pro Luca, e o Luca fazendo um gol ali. Pô, agora você me pergunta, você vê o Luca como titular? Não, sinceramente não, mas é um jogador muito interessante ali, para ser um banco, segunda opção, entrar ali no segundo tempo, acho interessante, talvez ali, né, titular, mas cara, titular absoluto, eu ainda não tenho essa certeza, porque tem até agora o gol do Ferroviário, é um centroavante que, assim, tem suas características, teoricamente é muito veloz, pode ser adaptado ali de ponta também, mas, pô, passe um reserva eu acho muito interessante, cara, mas o Ceará pra mim tem que trazer logo um 9, que pra mim fosse estrangeiro, argentino, sei lá, e fosse titular absoluto e ali disputar com o Lucas, às vezes o Lucas ser titular, o centroavante que viesse titular e tal, seria muito bom, cara. Mas é isso, agora vamos pro gol do Ferroviário, que conta pela uma falha do Bruno, né, que ele acaba saindo mal e tal, o jogador do Ferroviário acaba chutando fora da área, ele acaba botando a bola para escanteio, ele pede até desculpa, mas o gol foi por causa dele, mas mesmo assim, a zaga ainda me preocupa um pouco, eu espero que isso o Moza consiga resolver o quanto antes, até o começo da Série B, pra isso não causar preocupação, né, cara. Então é o seguinte, escanteio pro Ferroviário, o jogador cabeceia ali, fica meio... Mano, os gols que o Ceará toma é sempre meio que ali, não dá pra entender, né, cara, é uns gols assim... Pô, sempre lutado pra tomar, lutado pra tentar tirar a bola. Ó, acaba ali eu não sei quem é esse cara. Acaba dando de cabeça de cobertura no Bruno. Então, é isso, né? O cara até tirou um deduzão na cela. Minha nossa, né? Aí, é isso, mano. Uma falha aí. O gol foi por causa do Bruno, mano. Saiu muito mal com os pés. Não mostra aqui. Mas, cara, saiu muito mal com os pés o Bruno. Me preocupa bastante como vai ser essa temporada do Bruno, cara. Não sei se o Moza vai dar oportunidade ao Richard, não sei, cara. Então, vamos ver aí. Até o final da temporada, né? Se o Moza vai dar oportunidade ou não vai dar. Espero que o Moza dê, né, oportunidade pro Bruno mesmo, né, cara. Eu não sei, eu não enxergo o Richard sendo titular, porque vem de uma lesão muito séria, cara. E vem de uma lesão muito séria. Também tem o Jorge Meure, né, mas o cara nem atuou, então vai ser mais difícil ainda de ter minutos. Então o cara que tem mais minutos assim na temporada é o Bruno. Mas é isso, cara, bora confiar no Bruno, ver se ele desempenha um bom de futebol. Tá aí, né, o gol do Ferroviário acaba tomando, né. Gol aí muito bobo, gol ali de cabeça de cobertura pro Bruno. E é porque o Bruno é alto, né, cara? O Bruno é alto e não conseguiu pegar essa bola, cara. É o nosso goleiro mais alto, assim. Tem o Jorge, né, também. Mas, pô, é porque o Bruno, né, é magro, assim, tem uma estatura maior e tal. E
É isso, cara. Muita gente critica o Bruno, mas pô, vamos ter calma, pô. Vamos ter calma pra não julgar o cara antes. Vamos ver e tal. Se depender, se ele continuar seguindo assim, tem que trazer, né, um goleiro que tenha minutos na temporada. Mas pô, já vamos ter 4 goleiros, né? Mas tem que trazer um goleiro pra disputar posição com ele, né? No meio da temporada, não sei, vamos ver aí. E é o seguinte, gol do Fernandinho, a Nossa, ela acaba pegando ali a bola, desarmando, toca pro Juan Alano, e pô, que partida do Juan, não, talvez que partida não, mas pô, é interessante o Juan Alano, tá? É interessante, a disputa do meio de campo, meio armador, meio atacante do Ceará, é muito interessante, cara. Tem Juan Alano, tem Matheus Araújo, que agora tá jogando pela esquerda, tem o Vina, que tá jogando muito bem também. Então tá muito disputada essa posição. Pra ter um titular absoluto, pra mim conto ainda com o Vina. Então é isso. Mas olha o passe do Alano, cara. Do Alano. Olha esse passe, velho. Pô, enquanto o Fernandinho em boas condições, o Fernandinho acaba dando uma cobertura no goleiro e acaba cabeceando. Conta ali com o impedimento do goleiro, né? Impedimento do goleiro, conta com o impedimento. Aí, mas mesmo assim, os jogadores vê que ele tá em condições boas, né, de condições boas do gol, chama ele para comemorar e o juiz valida o gol dele, está aí, todo mundo sai para comemorar com o Fernandinho. Pô, que isso, cara, que isso, todo mundo queria esse gol do Fernandinho, cara. É um cara que tá sendo muito criticado, porque, pô, tava muito ruim, cara. Tava muito ruim. Espero que esse gol dele aí seja o gol. Olha esse passe. Pera ainda. Meio que ele vira a cara, o Alano, mano. Olha isso, velho. Olha isso. Vamos ver de novo. Vamos ver. Pô, baita assistência do Alano. Baita gol do Fernandinho. Olha isso. Virando a cara. Pô, rapaz. Vamos ver. Então, é isso, uma boa partida do Ceará. Só me preocupa ainda o setor defensivo. Espero que o Mozo consiga resolver isso quanto antes. E, cara, boa partida. E ver que o elenco tá unido, né? Todo mundo queria esse gol do Fernandinho aí, né? Todo mundo queria esse gol do Fernandinho. Porque era um jogador que tava sendo muito criticado pela torcida. E, pô, tava sendo uma crítica justa, né? O cara não tava entregando nada e tal. Espero que esse gol possa melhorar a temporada dele aqui pelo Ceará. Ele deslanche, seja artilheiro, não sei, mas que ele seja importante para esse ano do Ceará. E se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, nós consiga o acesso, né? Seja uma temporada, um ano abençoado para nós alvinegros, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, rapaziada, um vídeo acaba sendo muito longo, porque eu dou minha opinião e tal, né? Acelero bastante, nada a ver, né? Eu dou minha opinião, acabo prolongando isso muito. Então, pô, eu gosto de dar minha opinião e tal sobre cada jogador, quem não jogou bem, quem não jogou. Então, acabo trazendo aqui a minha opinião sobre cada jogador. Então é isso, rapaziada. Comentem aí embaixo se vocês querem que eu traga indicações de contratações de novo para o Ceará. Porque o Ceará tem que trazer, na minha opinião. O Ceará tem que trazer. Eu quero um volante estrangeiro aí, argentino, pô, ser titular absoluto. Eu já tenho 2 opções em mente aí. Então, é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, tamo junto. Valeu.